Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia. Que você tenha um final de semana incrível, com uma programação incrível, com a sua abençoada família. Começando pela mesa. Vá para a mesa. Construa um relacionamento forte com Deus e com a sua família. Sim, a mesa na Bíblia é para construir comunhão. É para nos aproximarmos mais de Deus e crescermos nos relacionamentos. Porque Deus sempre quis uma família. E Ele nos ensina o tempo todo a nos relacionarmos como irmãos, unidos em amor. Vamos crescer nisso. Exatamente. Em nome de Jesus, pois como ele pensa em seu coração, ele também é em comportamento. Se nós não fizermos uso da mente de Cristo, não tem como nós vivermos uma vida alinhada com Ele. Porque, preste atenção, nós podemos louvar a Cristo, mas Ele não está sendo formado em nós. Então, mudamos de Deus, mudamos o nosso comportamento, que tem prazo de validade se a mente não for mudada. E, por fim, nos frustramos, decepcionamos, porque mudamos um monte de coisa, mas não mudamos a mentalidade. E se eu não mudo minha mentalidade, qualquer coisa que eu mudar aqui fora tem prazo de validade. E, por fim, vai me deixar pior. Pior, eu vou ficar pior. É por isso que você vê algumas pessoas que depois que elas disseram que tinham se convertido e não sei o quê, de repente elas retrocedem e começam a fazer coisas assim que antes elas não faziam. A Bíblia fala que o estado da pessoa se torna muito pior. Mas óbvio, porque, pois como ele pensa em seu coração, ele também é em comportamento. Porque ele mudou alguma coisa aqui fora, mas não mudou o que tem que ser mudado, que é o que sustenta tudo. Não mudou aqui dentro. A mente não foi renovada. Consequentemente, esse coração não foi transformado. A mente é a porta do coração. Então, se o meu padrão mental não muda, qualquer coisa que mudar na minha vida é provisório. Na verdade, eu não mudei, né? Eu não posso dizer que eu mudei. Tanto que você pode encontrar pessoas que elas não dão testemunho nenhum de Cristo. Nenhum. Porque elas vão à igreja, elas louvam, mas Cristo não está sendo formado nelas. Elas não pensam como Cristo, elas não respondem às demandas, às circunstâncias como Cristo. Elas não estão salgando ninguém, iluminando ninguém, muito pelo contrário.
elas se parecem mais com o mundo, elas têm mais a cultura do mundo do que a cultura do reino. E nós estamos aqui para formar cultura, a cultura do reino. Porque nós viemos do céu e para lá vamos voltar quando cumprirmos com a nossa missão aqui, com o nosso propósito, que é mostrar Cristo, revelar Cristo, porque o propósito é que Cristo seja revelado através de nós. E como que ele vai ser revelado? Através dessa mudança mental. Então, Paulo falou que nós precisamos sacrificar o nosso modo de pensar antigo, sofrer uma transformação através de uma renovação mental. E então, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu vejo gente frustrada, muito frustrada, porque a pessoa, ela cria expectativas em relação a Deus com base num Deus que não é o Deus vivo, mas um Deus que ela criou. Então, ela cria uma divindade. E aí, ela fica esperando que algo vai acontecer, quando, na verdade, é um engano. Jesus falou, não se engane, não se deixe enganar. Porque é muito fácil nós nos enganarmos. Por isso que Jesus falou, conheçam a verdade, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não tem como ser uma pessoa livre sem conhecer a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. As pessoas não têm problema com Jesus, as pessoas têm problema com Cristo. As pessoas são pró-Jesus, mas anti-Cristo. Essa é a geração mais pró-Jesus, mas mais anticristo. Porque quando se fala de cruz, de renúncia, de sacrifício, de fruto do Espírito, aí essa parte a maioria não quer. E é por isso que nós vemos tantos meninos na fé, gente que não cresce. Porque quando eu era menino, pensava, raciocinava, falava como menino. Mas quando eu cresci, deixei as coisas de menino. E nós vemos um monte de meninos. Nós vemos lá em Lucas 2, Jesus sendo chamado de menino, e o menino, e o menino, e o menino, e o menino. E o menino crescia, e o menino se desenvolvia, e o menino crescia em sabedoria, na graça de Deus e dos homens, e o menino, até que ele é esquecido. Lá os pais vão embora, esquecem ele em Jerusalém. E aí, quando voltam, eles encontram o Senhor no templo. E, enfim, a mãe pergunta por que você fez isso e tal. E ele fala, eu não deveria cuidar dos negócios do meu pai? Ali você vê alguém que assumiu responsabilidade. Ali ele claramente estava dizendo, eu estou aqui com um propósito de cuidar dos negócios do meu pai. Você vê alguém que fala com consciência, que assumiu responsabilidade. Você já vê no versículo de baixo,
não falar mais menino. Agora fala Jesus, e Jesus crescia em sabedoria, estatura, na graça de Deus e dos homens. Por quê? Agora ele não era mais menino. Com 12 anos, quando ele assume a responsabilidade da missão, do propósito, ele não é mais chamado de menino. Então, enquanto algumas pessoas viverem só para suas necessidades, muitos vivem pelas necessidades, pelo direito, pelo que estão sentindo, por suas vontades e emoções, ou seja, estão vivendo pela alma. São meninos. Enquanto viverem assim, vão continuar, porque eles pensam como menino, raciocinam como menino. É só se observar uma criança. Já desde um bebê, ele chora quando tem fome, quando está com a fraldinha suja. E aí, vai desenvolvendo, mas ainda precisa de ajuda. E vai. Vai vendo como uma criança, tudo é dela, é ela no centro. Ninguém precisa ensinar egoísmo para a criança. Ela já vem de fábrica. É meu, né? Você pode ver que a criança já... tudo é meu. Ela toma, ela chora quando você tira dela, ela faz manha, ela faz birra. Né? Por quê? Porque é criança. E Paulo falou que uma criança, ela é herdeira. Mas porque ela é criança, ela precisa de tutor. Então eu vejo gente que não tem como administrar a herança. Continua precisando de babá, de tutor. Porque vive pelo direito, pela necessidade, pela alma, pelo que está sentindo, pelo que tem vontade. E não cresce. Obviamente não está crescendo. Porque não caminha pelo Espírito. A Bíblia fala que nós fomos o quê? Crucificados com Cristo. Então imagina a cena de uma pessoa crucificada. Ela não pode mais mover nem a mão, nem uma mão, nem um pé. Ou seja, ela vive, ela caminha dentro da vontade do Pai. Ela está no centro da vontade do Pai. Ela caminha pelo Espírito. Não é pela carne. Porque a mente da carne só leva à morte. Do Espírito, à vida. Quem planta na carne vai colher o quê? Destruição. Mas quem planta no Espírito, vida eterna. Tudo que ele vai fazer vai permanecer. Ele está produzindo o que é eterno. Ninguém vai poder tirar dele. Ele está construindo na rocha, tem um fundamento firme. Mas quando você faz na carne, você está construindo na areia. E assim você vai produzindo, você pode gerar, filhos da carne? Pode. Projetos, um monte de coisas. Que foi exatamente o que o Abraão e a Sara fizeram, gerando o Ismael. Mas aí, Deus não tem compromisso com o que você gerou na carne. E o que é pior, agora você gerou um problema que vai perseguir aquilo que Deus tinha para você. Você não vê gente que hoje tem marcas na vida, tem problemas que elas na carne geraram, que elas não conseguem se livrar? Elas não conseguem se livrar. Elas têm problemas que elas não conseguem se livrar. Aquilo está lá. Não tem como. Elas
agora estão aqui no Senhor, gerando no Espírito, mas ainda assim, sobrou o que elas geraram na carne. Os filhos da carne, do pecado, da distância de Deus, os projetos, as decisões que elas tomaram. Estão lá como um fantasma na vida delas. Entendeu? O Ismael, ele ficou lá como um fantasma. Um problema. Que já de cara começou a perseguir o filho da promessa. Porque o filho da escrava sempre vai perseguir o filho da livre. O que você faz na carne vai ser um problema na sua vida. E talvez pode ser um problema eterno, igual Ismael. Se tornou um problema eterno. Porque o que foi gerado lá é problema até hoje. E as pessoas não param para ver. Escuta, um filho, o Isaac, foi o filho da promessa. O que o Abraão queria tanto foi resolvido em 9 meses. O filho foi gerado em 9 meses, mas o pai levou 25 anos. É isso, você precisa entender isso aqui. Abraão levou 25 anos. Então o problema não é Deus nos dar aquilo que nós desejamos tanto, queremos, desde que esteja dentro da vontade dele, obviamente. Porque ele não tem compromisso com aquilo que não está no centro da vontade dele. Mas, mais do que nos dar o filho da promessa, ele está gerando um pai. Antes de gerar o Isaac, ele estava gerando um pai. Deus vai nos trabalhando. Porque formar um pai levou 25 anos. Formar o Isaac, 9 meses. Compreendeu? A mente do Abraão estava sendo o quê? Renovada. Então, você vê o caminho que ele trilhou. Deus estava trabalhando uma mudança interna. Mudança de paradigmas, de visão. Uma mudança interna que ia afetar aqui fora o mundo dele. Então, o que o Senhor tem trabalhado em nós é uma mudança de mentalidade. É Cristo ser formado em nós. Se Cristo não for formado em nós, nós podemos nos tornar bem piores do que, sabe, é o que você vê aí. Gente que se tornou pior. Que depois que, teoricamente, ele foi para o Senhor, mas ele não foi, porque se ele tivesse ido, conhecido o Senhor, ele nunca teria se afastado dele. Porque quem conhece o Senhor não consegue mais viver sem ele. Acontece que ele gerou um Deus parecido com ele e ele gerou expectativas em cima desse Deus. E aí, quando essas expectativas foram frustradas, aí a pessoa se decepcionou e revelou o que sempre esteve lá, a velha criatura. Ela não se tornou a nova criatura. Por quê? Porque ela não creu. Porque ela entendeu errado sobre fé. Ela achou que fé era para Deus entrar no que ela preparou, no mundo dela, e não ela entrar no que o Senhor preparou, no mundo dele. Entendeu? Aí ela se frustra. Porque fé
é para eu entrar no que Deus já preparou para mim. E não ele entrar nas minhas vontades, fazer as minhas vontades. É eu fazer a vontade dele. Eu estar no centro da vontade dele. Eu agora entender qual é o propósito da minha vida. Que ele seja revelado. Que eu ande como Cristo, que eu viva como Cristo, que eu revele Cristo, que Cristo seja formado em mim, que eu tenha a mente de Cristo, fale como Cristo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É ter a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo, é andar no Espírito. Quando Cristo é formado em nós, nós agora estamos desenvolvendo virtudes. As virtudes do fruto do Espírito. Onde você foi plantado para revelar Cristo. Na sua casa, na sua família, no trabalho. Você está lá para revelar Cristo. Exatamente. Não é para outra coisa. E muitas vezes o Senhor vai permitir pessoas muito difíceis na nossa vida. Ele vai permitir pessoas difíceis mesmo. Para quê? Para que possamos desenvolver as virtudes, mostrar o Senhor. Ó, a Bíblia diz isso aqui, ó. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Então, quando você começa a desenvolver as virtudes do Espírito, Cristo vai sendo formado em nós, e agora ele nos dá a oportunidade de mostrar amor, paciência. Porque para que a gente precisa de paciência, gente? Nós precisamos de paciência para lidar com pessoas que, sabe, para relações nervosas e tensas. Então, no início, quando você está vivendo aquilo não faz sentido, você está querendo jogar tudo para o alto. Agora, ó, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Porque é preciso exercitar. Paciência é um exercício, amor é um exercício. Então, fomos ofendidos, nós respondemos com amor, e amor não é sentimento, é uma atitude que confunde as pessoas. Né? Você pode não gostar dela, ela pode ser insuportável, mas ainda assim, você vai mostrar amor. A Bíblia ensina isso, né? Você alimenta, você veste, você ajuda, você não retribui da mesma maneira. Você não dá o troco. Você não retribui ofensa por ofensa, como está escrito. Você vai além. E não é porque ela merece ou não merece, porque não é o que está em questão. É quem você é, porque a maior conquista da nossa vida é quem nos tornamos. Uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Você sabe que outro dia, né, eu me emocionei demais. O Fer estava fazendo o Davi, estava com o Davi ali, fazendo ele dormir, né? Que eles gostam, que os pais fiquem ali com eles e tal. E aí ele começou a conversar com o pai dele e falou assim para o pai dele: papai, a vovó é um anjo? Aí o pai dele começou a achar aquele engraçado, né? Ele falou: por que, Davi? Ah, porque eu acho que ela é um anjo. Papai, eu acho que a vovó é um anjo.
Aí ele foi falando por quê, né? Porque ela ajuda as pessoas, porque ela cuida da família, e foi. Gente, eu quase perdi o sono. Isso me emocionou tanto, porque o Davi, ele tem 9 anos. E, sabe, é uma criança e ele é muito observador. E ele enxergar a avó nesse nível, assim, eu não sei te dizer, nada na minha vida poderia ser maior do que isso, sabe? E eu já contei, né, que eu ouvi isso uma vez, né, de alguém que eles eram em 4 irmãos e o pai era um homem tão piedoso, tão extraordinário, que eles começaram a achar que o pai era um anjo. Num dia, com medo do pai ir embora, né, que é um anjo, então vai voltar para o céu, eles chegaram e cercaram o pai e disseram: pai, você vai nos contar. Você é um anjo? E o pai também ficou, né? E eles contam que aquilo foi, que o pai marcou muito a vida deles, de maneira que eles pensavam que o pai era um anjo. E isso, quando eu ouvi isso me impactou muito. Isso me ensinou, isso me influenciou. Né? E quando meu neto pergunta para o pai dele se a vovó é um anjo, você há de imaginar que eu já ganhei. Esse é o meu tesouro. Eu ganhei o maior presente. Meu neto me enxerga como alguém que representa o Senhor. O que eu vou dizer? É isso aí. Esse é o propósito. Esse é o objetivo da nossa vida. Representar o Senhor, marcar as pessoas, impactá-las. Nós estamos aqui com esse propósito, que Cristo seja revelado através da nossa vida. Então, como eu li para você, pois como ele pensa em seu coração, ele também é em comportamento. Quando nós passamos a ter a mente de Cristo, nosso comportamento é o de Cristo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra tenha realmente revelado aquilo que estava oculto, discernido, dada a visão correta, o discernimento. Eu oro, Espírito Santo, para que a Tua palavra entre de forma revelada, porque conhecereis a verdade e ela te libertará. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, eu consagro tudo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida desses fiéis. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores que precisamos e onde este programa estiver chegando. Que esta palavra realmente tenha colocado luz nas trevas, dado discernimento, as revelações, o entendimento, a clareza. Porque quando nós entendemos, quando nós, na verdade, conhecemos a verdade, nós nunca mais vamos retroceder, porque isso transforma a nossa vida. No início é difícil, agora mais tarde traz uma alegria, uma paz que muda a nossa vida e nós não queremos voltar para lá. Nós já saímos de um lugar e nós não queremos retornar. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Amanhã, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, vai ser maravilhoso. Pegue sua família, traga um convidado, vamos adorar o Senhor. Conta comigo, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.